כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. Com o nosso serviço, vamos fazer uma explanação das parashot da semana. Parashá Behar, como está aí na tela para você. Parashá Behar significa no monte, e como já é de conhecimento, o nome das porções é dado de acordo com a primeira palavra mais significante ali da frase que começa o texto. Por isso que Behar, porque logo no início aparece essa palavra no monte. Berucotai é a mesma coisa. Estão aí para vocês as porções. Você pode depois, se quiser copiar, você pode entrar no site moresteyeshua.org.br. Lá você vai encontrar uma tabela com todas as porções, inclusive para impressão. É um link gentilmente cedido aí pela Sinagoga Har Zion, lá de Belo Horizonte. Hoje são 22 de Iyar. Estamos nos aproximando de Shavuot. As porções, a Parashá Behar, no monte. Vou pedir para o Lucas que vai colocando aí os slides. A Parashá Behar, ela começa em Vaikra, Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 8. Perdão, corrigindo, a partir do versículo 1. Mas eu vou ler os pontos principais, nós vamos abordar alguns pontos, porque cada pessoa, eu acho que todo mundo, quando você pega um texto para ler, você foca sempre naquilo que vai lhe chamando mais atenção, né? Você vai lendo, é comum, né? Quem tem pessoas como tem esse costume, como eu mesmo, qualquer livro meu que você pegar um livro meu emprestado, uma Bíblia, um livro, você vai ver ele todo sublinhado, todo riscado. Porque é natural você, sempre que algo lhe chama a atenção, você sublinha, marca, para depois voltar, avaliar novamente. E aí nós fazemos a mesma coisa, qualquer estudante de Torá faz a mesma coisa. Tem sempre pontos que lhe chamam mais atenção. E quando você está preparando algo, lógico, o que lhe chama a atenção, você quer transmitir para outras pessoas. E o ponto mais importante dessa Parashá Behar é a questão do Yovel, ou do jubileu. A Parashá Behar, ela começa no capítulo 25, eu vou ler e vou entrar no versículo 8. Falou mais Adonai a Moisés no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiveres entrado na terra que vos dou, então a terra guardará um Shabat, um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás a tua novidade. Porém, ao 7º ano haverá Shabat, sábado, de descanso para a terra, o sábado a Adonai. Não semearás o campo, nem podarás a tua vinha, o que nascer de si mesmo na tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas da novidade do sábado da terra o será por alimento, a ti e a teu servo e a tua serva, e ao jornaleiro, ao empregado, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Nós vemos aí que, não só do Yovel, do jubileu, mas a Parashá Behar, ela aborda os 2 pontos principais, é o Shemitah. O Shemitah era o quê? O 7º ano. Num período de 7 anos, Adonai mandava se cultivar a terra durante 6, e no 7º a terra tinha que descansar também
um dia, ou melhor, um ano, né? Que era o Shabat da terra. Quando o povo de Israel foi para a Babilônia, o profeta Jeremias, ele disse que um dos pontos que Adonai fez com que o povo fosse para o cativeiro foi exatamente por causa disso. Foi um dos pontos, não foi só isso, mas houve outros pontos, mas esse foi o principal. O povo não estava cumprindo o mandamento de dar o descanso devido à terra. Adonai então tirou o povo dali para que a terra pudesse descansar. E ela descansou durante 70 anos. É interessante isso. Então, aqui está abordando a questão da Shemitah. E em seguida, no versículo 8, começa a abordar o Yovel, o jubileu. E ao invés de 7 anos, de descansar 6 anos, trabalhar 6 anos a terra e descansar o sétimo, aqui já vai ser 7 semanas de anos, né? 49 anos para no 50º ano, não é mais a terra em si, vai ser aquele que está sendo escravizado, aquele que ficou pobre e teve que se tornar escravo de alguém, serviçal de alguém, vai ser liberto no Yovel. Versículo 8 até o 25 aborda somente sobre o jubileu, sobre o Yovel. Como vocês estão vendo aí na tela, na época do templo, as regras do Yovel, do jubileu, eram aplicadas de forma plena. Jeremias, capítulo 32, versículo 8, é um bom exemplo disso. Olha só o que está escrito em Jeremias, capítulo 32, versículo 8, que inclusive é a haftará de uma das porções de hoje, né? Olha o que diz: veio, pois, a mim, Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra-te. Então entendi que isto era a palavra de Adonai. Olha aqui, duas questões interessantes. Nós vemos aqui Jeremias recebendo uma ordenança do Eterno de comprar aquela terra, da forma que a Torá aqui na Parashá Behar descreve. Aquele parente próximo, aquele, né, era igual o irmão que tinha que casar com a mulher do irmão que morreu sem filho. O mais próximo, se não, por algum motivo não puder, passa para o outro, o imediato para o imediato, e assim vai. Aqui era a mesma coisa. E aqui nós vemos que Jeremias o que estava ocorrendo aqui era exatamente o cumprimento desse mandamento. Jeremias comprando a terra, de acordo com a questão aqui da palavra aqui sobre o Yovel, sobre o jubileu. E uma coisa que chama a atenção, gente, é que no final Jeremias diz: então entendi que isto era a palavra do Senhor. Com essa frase aqui, parece não ter nada a ver, mas eu chamo a atenção dos centenas, talvez milhares de profetas entre aspas, que existem pelo mundo afora hoje. O mundo está cheio. Se você chegar, por exemplo, nessas plataformas de vídeo da internet, por exemplo, o famoso YouTube, que nós inclusive estamos utilizando agora, você vai ver centenas de supostos profetas profetizando. Centenas de vídeos de profetas, supostos profetas profetizando. Eu já ouvi profetas no Brasil e fora do Brasil dando data para terremotos que destruiria a maioria das cidades da costa brasileira. Eu acho que você que me ouve, muitos já ouviram isso. Se algumas dezenas de profetas, que eu não sei nem se os vídeos dele ainda estão no YouTube ou se eles com vergonha tiraram, mas as dezenas de vídeos de supostos profetas que existiam no YouTube há alguns anos atrás, se as profecias deles tivessem se cumprido, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, as capitais do Nordeste praticamente todas já tinham sido riscadas no mapa, elas tinham sido lambidas por tsunami. Isso é falsa profecia, falso profeta.
Porque se você determina diz que recebeu algo do Eterno e dá data, aquela data passa e não se cumpre, não adianta depois você vir com conversa, ele mudou de ideia, ele voltou atrás, ou ele desistiu. Com Adonai não existe isso. Se ele disser vai acontecer, sem o si, que sempre Adonai põe o si, a Torá tem muito disso, Adonai ele põe o si quase sempre, se não fizeres isso, se não cumprir a minha palavra, se não andares os meus caminhos, esse si faz toda a diferença. Mas quando você não vê um si, quando não tem o si, não adianta mais você ficar, já está determinado. E aí vem pessoas que dão esse tipo de profecias, eu já ouvi várias, a internet está cheia disso, eu não sei se ainda está, porque seria muita, vou usar um termo aqui bem nordestino, seria muita cara de pau deixar o vídeo à disposição, porque deve ter um mínimo de vergonha. Mas essas pessoas que deram datas para que o Brasil fosse destruído, a costa do Atlântico fosse toda destruída, desde 2012, e que nunca aconteceu isso, deveria se envergonhar e tirar seus vídeos da internet. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. O problema está em dar data. Quando você diz data exata e não acontece, é porque a sua profecia veio do seu coração ou de qualquer outra fonte, não foi de Adonai. Então, quando Jeremias diz, então entendi que isto era a palavra do Senhor. Por que Jeremias entendeu que era a palavra do Senhor? Porque primeiro ele foi avisado que o tio dele vinha até ele para vender a terra. Quando ele viu o tio chegar e viu que de fato era aquilo que ele tinha sido avisado pelo próprio Eterno. E segundo, que o que estava acontecendo estava dentro da palavra do Eterno, que era o direito de resgate. Ele estava vendo que ele tinha o direito de resgate daquela terra. Ou seja, se Jeremias, naquele momento, identificasse que ele não tinha, existia pessoas na frente dele para resgatar aquela terra, e não foram dadas àquelas pessoas o direito de resgatar aquela terra, mesmo Jeremias tendo sido avisado, certamente ele ia questionar o Eterno e orar. Ó Senhor, mas fulano de tal não é o resgatador? Fulano de tal não tem o direito de resgate? Gente, eu não estava lá, mas pela palavra e pelo conhecimento que nós temos desses homens, da vida que esses homens tiveram, pelos registros que eles deixaram, eu não tenho nenhuma dúvida que Jeremias faria isso. Senhor, tu está me dizendo isso? É o Senhor mesmo que está falando? Porque tem fulano que tem o direito. E por que veio para mim? E aí Adonai, se fosse Adonai falando, explicaria para ele os porquês. Mas Jeremias aqui entendeu na hora que ele era o resgatador. Era ele que tinha o direito de fazer aquilo e até a obrigação de fazer aquilo. Então, quando juntou as duas coisas, Jeremias entendeu que aquilo era a palavra do Senhor. Então, você que se diz profeta, ou você que gosta de receber profecias, entre aspas, tem que haver dois parâmetros na profecia. Ela primeiro você tem que ter uma confirmação. A pessoa que está lidando e você tem que existir uma adequação que comprove que aquilo não foi por acaso. E em seguida ela tem que estar de acordo com a palavra do Eterno. Se você receber uma instrução, seja por mais bela que seja, se ela está em desacordo com os princípios divinos, tem algo errado. Tem algo errado. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a pessoa vem até você com uma disse o Senhor, eis que o Senhor manda te dizer, mas se no prosseguimento da coisa você vê que algo não encaixa, está em desacordo com a instrução divina, caia fora. Que Adonai prova o que está no nosso coração. Adonai permite as coisas acontecer para provar o que está no nosso coração. Mas vamos continuar. Vou pedir a Lucas que passe para o slide seguinte. O Yovel caracterizava-se por 3 obrigações que recaíam sobre toda a nação, sobre todo o povo de Israel. Primeiro, a abstenção do trabalho agrícola, como em Shemitah, ou seja, no 50º ano não se deveria trabalhar, e no 7º mês era tocado o shofar, né, a trombeta do Yovel. E ali era declarado liberdade a todos os escravos, cada qual voltava à sua possessão, aquele que havia perdido sua terra voltava para ela, era ano de liberdade.
né? Liberdade para todo escravo hebreu, né? Que é isso que eu estou falando. Terceiro, a devolução dos campos aos seus proprietários originais. Isso é fantástico. E alguém na terra de Israel era o dono de uma determinada terra e o tempo passou, ele empobreceu e teve que vender aquela terra por algum motivo, no jubileu aquela terra voltava para ele. Tinha as regras, né? Tinha as regras, tinha casos que não. Tudo, se você vê a Paraxá, tinham várias regras. Terra, cidade murada, cidade não murada, cidade dos levitas, tudo tinha suas regras, mas a grosso modo, né, a gente não tem tempo de abordar detalhe por detalhe, mas era basicamente esses 3 pontos, os pontos mais importantes do Iovelo. E abrindo um parênteses aqui, eu estava essa semana dando uma observada nos relatos, né, sobre jubileu e Iovelo. Na tradição, acredita-se que o Iovelo tem sempre ocorrido, por exemplo, a maioria dos anos termina em final 6. Por exemplo, o último Iovelo, o jubileu em Israel, foi 2016, né? 2016. E por 1966 para 1967 foi outro Iovelo. Aí eu fiquei pensando, muito provavelmente é possível, eu acredito que possivelmente Yeshua volte em um Yom Teruah, e em seguida vem o Yom Kippur, o dia que ia tocar do shofar, do Iovelo, em um ano de jubileu, né, um ano de Iovelo. Mas se a contagem estiver certa, é possível que exista erro, né, nessa contagem que Israel faz hoje, porque depois de tantos séculos é possível que haja erro. Aí não sei, não estou dizendo que esteja, é possível só. Mas se estiver certo, o próximo jubileu está longe. Aí eu fui fazer a conta, se a contagem estiver correta, o próximo jubileu eu vou estar com aproximadamente 96 anos. Aí eu não vou ver Yeshua voltar, se Yeshua só voltar nesse jubileu, no próximo. Se a contagem estiver correta, né? Eu certamente já estaria dormindo, aquele sono que só o Messias, quando voltar, pode acordar, né? Aí eu estou torcendo para que a contagem não esteja correta, para que o próximo jubileu seja mais perto, para que eu possa ver Yeshua chegar. Mas vamos seguir. Levítico 25, 23 tem uma frase interessante. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Ou seja, ninguém é plenamente dono de alguma coisa. Ninguém é 100% dono de nada nesse mundo. Os latifundiários, os fazendeiros que acham que são donos terra. Já vi muitos casos no interior de pessoas que, se alguém entra na terra dele, se alguém passa na cerca para tirar uma fruta, uma manga, uma laranja, recebe até tiro, né? Bota cachorro para pegar, como se aquela terra ali fosse algo inviolável, 100% dele. Não é. A terra pertence a Adonai, nós apenas estamos usufruindo por um tempo, né? E as leis do Iovelo é um exemplo disso. Ninguém é dono de nada para sempre, o verdadeiro dono é o eterno. Vamos seguir para Paraxá Berucotai. Vaikra, Levítico, do versículo 26, capítulo 26, versículo 3, até o capítulo 27, versículo 34, é a Paraxá Berucotai. Em minhas leis, ou em meus estatutos, pode ser traduzido assim também. Essa Paraxá começa orientando. Eu vou pedir a vocês que prestem uma atenção maior agora com essa porção, porque tem algo que eu queria focar bem. Essa Paraxá, como está na tela, começa orientando o povo a andar de acordo com as leis e estatutos, né? Com os mandamentos do Eterno. Desde o começo, versículo 1 até capítulo 26, versículo 1 até o capítulo 13 orientando o povo a andar nos caminhos do Eterno, andando em suas leis. Em seguida,
a partir do versículo 14, capítulo 26, versículo 14, até o versículo 40, a paraxá apresenta as consequências que viriam caso essas leis fossem negligenciadas. E apresenta ainda, a partir do versículo 41 até o 46, apresenta ainda a restauração do povo quando houver techuvá, ou seja, quando houver retorno aos princípios estabelecidos na Torá, né? Ela também antecipa um retrato da realidade futura de Israel. Nessa paraxá tem uma coisa interessante, se você observar esse capítulo 26, versículo 33, que está aí na tela, olha que coisa interessante. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Irmãos, quando nós olhamos para a história secular, a história que ficou registrada durante os séculos, nós vemos que essa informação aqui dessa paraxá, ela se cumpriu na íntegra. Adonai, nessa paraxá, já estava antecipando um retrato, já estava colocando ali um retrato, antecipando a realidade futura de Israel. Porque essa foi a realidade que veio acontecer. Israel, desde o ano 70 e mais fortemente depois do ano 135 dessa era comum, Israel está espalhado entre as nações. Israel só veio a se reunir, pelo menos uma parte do povo em sua terra, a partir da época da partilha, em 1948. Mas durante esses quase 2 milênios, Israel ficou espalhado entre as nações. E essa frase, desembainharei a espada atrás de vós, nós sabemos que isso também se cumpriu. Os horrores que Israel passou, o povo de Israel passou na terra, entre as nações. Ou seja, as coisas que estão relatadas aqui em toda a Torá, nós vemos que tem se cumprido. Tem se cumprido. Então, se algumas se cumpriram, isso é sinal de que todas vão se cumprir. E por que eu estou falando isso? Porque para chamar atenção para um detalhe. Esse retrato que nós vemos a paraxá mostrando, aí no capítulo 26, versículo 33, esse retrato antecipado da realidade futura de Israel também alcança as nações. De certa forma, alcança as nações. Vejamos, olha só. Eu estou aqui dentro do toda essa tela aí, todos esses textos que estão aí são desse capítulo 26, dessa paraxá que nós estamos estudando. Paraxá Berrucotai. Ela fala de quê? Vocês conhecem bem esses nomes aí: pragas, feras, espada e fome. Vocês se lembram de Apocalipse, vocês se lembram de Ezequiel. Eu já abordei esse assunto aqui nos estudos que nós estamos fazendo do livro do Apocalipse, mas muitos que nos ouvem agora, eu creio que não acompanham o estudo do Apocalipse, então eu decidi tocar nesse ponto de novo, porque está dentro da paraxá. Pragas, olha o que o capítulo 26, versículo 21 diz. Quando fala das consequências, como eu falei, primeiro ele mostra o caminho que o povo deve andar nessa paraxá, em seguida as consequências do desvio, e em seguida aponta também o resultado da techuvá, do retorno. Mas no caso dos desvios, olha o que ele diz, versículo 21, e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trago-vos-ei pragas, está aí em negrito, pragas, 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Um ponto, praga. Feras. Eu até queria abrir um parênteses aqui. Nos estudos do Apocalipse que a gente está fazendo, eu falei que hoje seria algo estranho o mundo conter feras a ponto de atacar pessoas, desfilhar pais, ou seja, matar crianças, matar pessoas. Só que eu, preparando essa paraxá em casa, eu me lembrei de um detalhe. Nós estamos esquecendo de uma coisa. Seriam as feras aqui só feras
grande porte, onça, leão, tigre, escorpião também não pode ser considerado uma fera, vespas e coisas do tipo. Então, aí eu parei para corrigir o meu ponto de vista. Eu vi que o meu ponto de vista, nesse detalhe, precisa ser corrigido. A coisa continua sendo isso mesmo, porque feras continuam existindo. Quantas pessoas já morreram por aí de doença de Chagas, por exemplo, vítima daquele bichinho chamado barbeiro? É uma fera menor, mas né? Isso, talvez no contexto de hoje, não se veja como isso. Só que nesses casos, a gente tem que pegar o contexto da época e não o contexto de hoje, né? Feras, porque enviarei, versículo 22, enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Espada, versículo 25, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, olha só. E ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Você veja que até dentro do contexto de espada ele está citando peste, mas depois vai espada e peste, praga novamente, ou seja, peste e praga é a mesma coisa, são doenças. Fome, versículo 26, quando eu vos quebrar o sustento de pão, o que é quebrar o sustento de pão? Tirar o sustento de pão, fome. Então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão vosso pão por peso. Pão por peso é sinal da coisa regrada, da coisa faltando. E comereis, mas não vos fartareis. Imagina você estar morrendo de fome, você vê a mesa cheia de comida e só poder comer um pouquinho, só para satisfazer, aguçar o sabor, mas tem centenas de pessoas para comer também, ou uma família grande, dezenas de pessoas, você não pode satisfazer a sua vontade. Grave isso aqui: pragas, feras, espada, fome, que Adonai declarou aqui que viria sobre o povo de Israel quando ele estivesse na diáspora, né? Isso aqui na diáspora, olha só, entre as nações. E lógico, se o povo de Israel está entre as nações e isso viria sobre eles, atinge todo mundo. E não é por culpa do povo de Israel não, viu? Não queira você que é gentil expulsar o seu vizinho judeu não, porque para você é pior ainda. Porque você, gentil, é tão transgressor quanto esses que Adonai está denunciando aqui. Não estou dizendo todo, não estou generalizando não, viu gente? Mas a humanidade em si, ela anda em caminhos piores do que Israel andava quando Adonai estava aqui puxando a orelha e mostrando o que ia acontecer. Então, o que são esses 4 pontos aqui que Vaikra, Levítico 26 está mostrando? Pragas, feras, espada e fome. Olha o que significa Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, olha só, 4 juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, as mesmas palavras aqui, que estão em negritos aí, as mesmas palavras que estão em negrito aqui em Ezequiel. E ele aqui está dizendo a Ezequiel que são os 4 juízos dele. Espada, que é guerra, fome, feras e peste, que peste e praga são sinônimos. Contra Jerusalém para cortar dela homens e feras. Ou seja, feras cortando feras. Está vendo que não é só essas feras como a gente imagina? E aí, quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, fica claro aqui que esses mesmos castigos, esses mesmos juízos que Adonai usa para corrigir a humanidade, para corrigir Israel, aqui em Apocalipse está sendo mostrado que ele está usando para corrigir as nações, não só Israel, mas o mundo inteiro. Olha o que diz Apocalipse 6, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei,
e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e com feras. Olha aí, em negrito, as mesmas palavras que estão lá em Levítico, Vaikra, capítulo 26, que eu mostrei para vocês, as mesmas palavras que estão em Ezequiel 14, 21, declaradas para Israel, entre as nações, e agora Apocalipse 6, 7, mostrando as mesmas palavras que são juízos do Eterno para a humanidade. Não só para Israel, mas para o mundo todo. Apocalipse aponta para as nações. Israel está dentro do contexto, é o ponto principal, mas o contexto de Apocalipse fica muito claro que é para as nações. Não há como questionar. Aí, irmãos, pegando alguns pontos que nós já estudamos aqui nas tardes de Shabat, durante a Minhá, o nosso estudo do Apocalipse, quem participa lembra? Eu creio que tem gente que não participa, agora a gente tem a oportunidade de apresentar isso. Entre os anos de 1850, dessa era, né? Entre os anos de 1850 e os anos 2000, morreram no mundo aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de pessoas de pragas e guerras. Nesse período de 150 anos, de 1850 a 2000. Você pode buscar isso, pegue fontes confiáveis, vá buscar na história, vá cavar em sites confiáveis, em livros, revistas confiáveis, e você vai levantar esse número. Aproximado, lógico, você não tem como ser exato porque é um número muito alto. Mas gira em torno disso, ou um pouco mais ou um pouco menos, de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas vítimas de pragas e guerras na última metade do século XIX e durante o século XX. Levando em conta que a população mundial no ano 2000 girava em torno de 6 bilhões, teríamos aí um quarto desse número. Ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas é exatamente um quarto de 6 bilhões, que era a população da Terra aproximada no ano 2000. Aí, possivelmente, Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, esse texto que está aí na tela, possivelmente já se cumpriu ou está se cumprindo diante de nós sobre as nações. Gente, isso é muita gente, é muita gente. Muito provavelmente, eu não posso afirmar com 100% de certeza. Isso aqui é uma possibilidade, como a gente foca muito bem quando a gente está estudando esse estudo que nós estamos fazendo do livro do Apocalipse. Nós focamos muito bem que são possibilidades, são linhas interpretativas, mas a gente não pode bater o martelo e dizer é isso. Pode vir um outro momento lá na frente e acontecer alguma coisa no mundo que elimine 1/3 da população da Terra. 7 bilhões e meio quase hoje, e ser varrida 1/3. Pode ser que venha acontecer ainda e que não tenha nada a ver com isso aqui. Mas pode ser também que seja, pode ser também que já tenha se cumprido. E lá para frente já seja outra coisa. Apocalipse mostra, cada hora que você vai avançando no livro do Apocalipse, mais coisas terríveis você vai vendo. Mas é muito provável que isso aqui já tenha acontecido. O século XX foi um século terrível na história da humanidade. 2 grandes guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, outras guerras menores, epidemias terríveis. Eu não quero minimizar o que está acontecendo hoje, longe de mim fazer isso. Eu sei do perigo que é, eu sei dos cuidados que nós devemos ter. Mas se você que está extremamente apavorado, parar e refletir um pouquinho no passado, epidemias que já existiam nesse mundo, hoje o que está acontecendo é quase nada. Já houve epidemias no mundo
de matar 27 pessoas, em torno de 27 mil pessoas por dia. A tuberculose, por exemplo, ela matou, segundo né, os dados que nós temos, né, nos relatos de fontes confiáveis, a tuberculose matou em torno de 1 bilhão de pessoas nesse período de 100 anos, entre 1850 e 1950. 100 anos. Se você pegar 1 bilhão e dividir por 100, você encontra o quê? 10 milhões, não é isso? Agora, que dá o quê? 10 milhões por ano. Agora pegue 10 milhões por ano e divida por um ano. Vai dar 10 milhões por ano. Agora pegue esses 10 milhões por ano e divida por dia. Quanto você vai encontrar? Vai encontrar 27 mil e poucos por dia. Então, irmãos, por mais que você ache que as coisas estão terríveis, quando você olha para trás, no nosso período que nós estamos vivendo, quando você olha para trás, já houve coisas piores. Agora, isso quer dizer que não vem acontecer coisas piores? É possível que sim, e certamente vai. Mas até aqui, onde nós estamos vivendo ainda dias de paz, comparado com coisas que já passaram. Isso até aqui, não estou garantindo nada para o futuro não, viu? Então, irmãos, o que está sendo descrito aí na Paraxá, nós vemos que é a base para Ezequiel, é a base para o Apocalipse, e se cumpriu com Israel, que Israel passou por tudo isso durante esses séculos na diáspora, e aqui Apocalipse está mostrando que as nações, muita coisa já passou, mas outras irão passar, estão se cumprindo e vão se cumprir aquilo que ainda não se cumpriu. E olheis, e continuando, e olheis, e eis um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ela tinha por nome... Eu acho que eu repeti aqui alguma coisa. Repeti. Mas vamos avançar. Então, mudando agora o foco, abordando um pouquinho a Paraxá, a porção da Brit Hadashah dessa semana, nós vemos que, fechando o tema que eu estava, já muita coisa está se cumprindo aí, inclusive da porção da Torá, Paraxá. Parece antigo, você olha e pensa que é um livro antigo, como eu ouço quase todos os dias isso, por pessoas próximas a mim. A lei do Velho Testamento, parece aquela coisa distante, que não tem mais nada a ver, você vê se cumprindo até os nossos dias, aquilo que está prescrito ali. Mas vamos para a Brit Hadashah, a porção de hoje. E voltando um pouquinho na porção da semana passada, que eu queria abordar um detalhe que me chamou a atenção. Nós estamos seguindo aqui o rito da sinagoga Har Tzion, gente, é por isso que muita gente estranha. Porque a Brit Hadashah, as congregações, elas ficam livres. Umas abordam um texto, outras abordam outro. Nós estamos seguindo aqui o texto segundo a sinagoga Har Tzion, lá de Belo Horizonte. Uma visão diferenciada da aplicação das leis divinas. Nós vimos nessa porção que Francisco leu para nós agora há pouco, da porção da Brit Hadashah, do Novo Testamento, aquela questão que Yeshua, conversando com aquele rapaz ali, o rapaz pergunta quem é o meu próximo, aí Yeshua dá aquela aula ali para ele. Acontece algo ali que muita gente, as pessoas que não gostam de Yeshua, as pessoas que às vezes pegam palavras de Yeshua para dizer, tá vendo que ele não é o Messias? Como é que ele é o Messias se ele não fez isso, se ele não fez aquilo, ou fez aquilo que não deve ser feito? E esses aqui são pontos ferramentas boas para quem gosta de fazer isso, tirar o mérito de Yeshua. Ora, ele toca num defunto, um cortejo fúnebre, o Messias chega lá, o que diz que é Messias, chega lá e toca num defunto. Ficar impuro
Como é que pode tocar no defunto se a Torá proíbe você tocar no morto? A não ser que fosse familiar e tal, e Yeshua chega lá e toca, que Messias é esse? Eu pergunto para você, se você que me ouve, você fosse um sacerdote e fosse julgar alguém, se estava impuro ou impuro porque tocou em um morto. Aí, vou pegar um exemplo aqui. Francisco. Vocês de casa não estão vendo, mas está aqui bem na minha frente. Vamos supor que eu seja o sacerdote e vou julgar Francisco se ele está puro ou impuro porque ele tocou em um morto. Aí eu chego, Francisco, cadê o morto que você tocou? Aí ele apresenta, está aqui. Cadê? É esse aqui. O cara está sentado ou em pé falando, vivo. E agora? O objeto, eu não, na linguagem do direito, se o irmão Luiz estivesse aqui ia me ajudar, mas na linguagem do direito tem uma frase para isso. O objeto, né, que levaria ele à imundícia, que era o morto, está vivo. E agora? Yeshua chegou lá, tocou no morto. Ora, ia ficar impuro, tocou no morto, mas imediatamente o cara ressuscitou, igual Elias também, Eliseu fez isso. Mas isso não existe, então não existiu com Eliseu também. Se você que me ouve não acredita que Yeshua tocou e em alguém ressuscitou, então Elias e Eliseu, você não pode acreditar também, porque ambos fizeram isso. Elias deitou sobre aquele menino ali, né, deitou sobre ele, aqueceu o menino, e depois, daqui a pouco o menino levantou, espirrou e levantou, o filho da sunamita. Aí Yeshua toca lá e, ora, ficou impuro. Mas aí quando os sacerdotes viessem para julgar, o cidadão que tornaria Yeshua puro, impuro, está lá em pé, vivo. E agora? A morte da filha de Jairo, Lucas 8, versículo 40. A mesma coisa, olha, tocou na menina no Shabat, e ainda para piorar, em pleno Shabat, ele vai lá e toca na menina morta. Que Messias é esse? Que falso Messias é esse que vai lá no Shabat e toca na menina morta que não é parente dele, não é nada? A mesma coisa, se fosse se julgar, chegava lá o sacerdote para julgar. Está impuro ou está puro? Como é que está? Cadê a pessoa morta que ele tocou? A menina está lá viva, dando risada. E agora? Você vai condenar como? Cadê é igual você julgar o ladrão pelo furto. Cadê o objeto que ele roubou? Não existe. Então não existe ladrão. Contato com aquela mulher imunda. Estava correndo sangue. Tocou em Yeshua, ficou impuro. Como é que pode no Shabat ele permite a mulher tocar nele e ainda elogia a atitude da mulher? Leva a mulher para examinar. Cadê sangue? Cadê corrimento por mais de 7 dias? Cadê? Não tinha, a mulher estava sarada. Vocês estão vendo, gente, como as coisas nem sempre são o que parece? As coisas nem sempre são como parece. Não é bem por aí. Você que critica Yeshua, que acha que ele não é Messias por causa de coisa semelhante a essa, se você estivesse lá, eu queria ver como é que você o julgaria, se o objeto que o tornaria impuro estaria ali vivo, e que para tornar impuro teria que estar morto. Me explique como você ia julgar essa questão. Seja imparcial e julgue, você que me ouve e questiona esses textos. O objeto central da instrução divina é produzir vida. O objetivo central, ser mais claro, o objetivo central da Torá é produzir vida. E eu aqui vou dar um exemplo. Espera aí, vou dar um exemplo aqui para vocês que eu não coloquei aqui. Imagine você, só para a gente, deixa eu ver as horas, estou dentro do horário ainda. Imagine você, nessa questão de Yeshua, que nós estávamos falando, a Torá, o objetivo principal da Torá é produzir vida. As leis, no geral, as leis humanas,
as leis que os homens criam, por exemplo, o Código Penal, Código de Trânsito e tantos outros códigos, o objetivo final é também produzir vida, proteger o bem-estar do indivíduo. Imagine você, cidadão, isso tudo para comentar ainda essa questão aqui de Yeshua, desses 3 casos que eu citei aqui, do Yeshua ter ficado impuro, mas a pessoa ficou viva. Imagine você tem uma casa, tem uma garagem na sua casa, para você guardar o seu carro, e a lei de trânsito, o Código de Trânsito brasileiro, lhe protege, colocando como infração alguém que estaciona o carro na frente da sua garagem, impedindo você de sair. Você tem uma emergência, você precisa sair correndo, levar alguém no médico, você precisa sair com o seu carro. Para que alguém não bloqueie sua saída, atrapalhe sua vida, lhe cause transtorno, a lei lhe protege, colocando como infração quem colocar o carro ali, e a pessoa vai ser multada, ou até o veículo apreendido, rebocado, para proteger você. E para você ter o seu direito garantido. Agora imagine se você mesmo, a garagem é sua, é para o seu uso, e aqui aquela lei existe para proteger você, mas você chega e põe o seu próprio carro, você tirou da garagem, deixou lá na frente e voltou em casa para pegar alguma coisa, e chega alguém lá e vê, só porque o carro está na frente da garagem, autua, multa seu carro e reboca, enquanto você voltou em casa para tomar um cafezinho rápido, mas o carro está na frente da sua própria garagem. Está entendendo? Aí vem o legalista e diz, ora, mas a lei não está dizendo que aquele carro lá tem que ser, não pode ser o do dono da garagem. Está no local, é infração. A letra fria da lei diz isso realmente. E a pessoa que fizer isso, ela vai ficar impune, o agente, a autoridade que fizer aquilo vai ficar impune porque ela não vai saber se aquele carro, de quem é aquele carro. Ela cumpre a lei fria, a letra da lei. Mas, eu vou usar aqui um termo particular meu, mais uma lei quente, ou seja, não a frieza da letra, mas a coisa quente, ou seja, o sentido real da lei. Se a pessoa que está ali fazendo aquilo descobre, por exemplo, descobre por algum meio que aquele carro é do dono da garagem, automaticamente ele, não tenho necessidade de fazer isso, porque a lei existe para proteger o cidadão. Ele está protegido, porque a garagem é dele mesmo. Gente, isso no campo do direito, na hora nos debates, nas salas de aula sobre essas questões, a coisa pega fogo. Porque tem aqueles que defendem o legalismo da letra fria da lei, e tem os que defendem o que se chama de bom senso. Mas o bom senso não está na lei. Não está na letra fria da lei, mas quando você está na coisa quente, vamos dizer, no significado, no objetivo final, se você usar o bom senso, você vai ver que aquela ali existe para proteger o cidadão, e até ali a proteção dele está garantida, porque a garagem é dele mesmo, o carro é dele mesmo, não vai estar prejudicando a vida de ninguém. Se você cumpre a lei, a letra fria da lei, você vai estar apenas usando o legalismo, ou seja, fazendo aplicar a lei sem estar gerando benefício para ninguém. Para ninguém, a não ser para a entidade arrecadadora dali. Mas não vai estar gerando benefício para a vida de ninguém, porque o objetivo que era garantir o direito, promover bem-estar, não está sendo quebrado ali, porque ninguém está tendo seu direito ali impedido, porque a garagem é do próprio dono daquele veículo e o direito dele está garantido. E Yeshua aqui usa mais ou menos o mesmo critério. É para produzir vida, a lei é para produzir vida, a Torá é para produzir vida. Eu aqui, a grosso modo, na letra fria da lei, eu estarei transgredindo, mas para mim essa pessoa não está morta. Ou seja, para Yeshua, aquela pessoa não estava morta, ela estava apenas dormindo. Agora, quem fosse julgar, eu queria ver como é que ia julgar diante da pessoa viva. Então, irmãos, nem tudo é o que parece, nem sempre as coisas são como parece ser. É preciso ter cautela com tudo. E Yeshua aqui
Mais uma vez, mais 3 vezes, Yeshua não quebrou a Torá. Yeshua cumpriu a Torá no seu ponto mais elevado, que é produzir vida. Não é assim? Adonai não fala? Escolher entre a vida e a morte. Aconselho que ande por esses caminhos para que tenha vida. Yeshua fez o que aqui, nesses 3 casos? Produziu vida e não ficou impuro. Aquele sacerdote que Yeshua diz que passou de largo, certamente ele pensou que aquele homem estava morto e passou de longe. O samaritano, o que foi que fez? Se aproximou, verificou, sem tocar. Olha o que é que o legalismo faz. A Torá diz que tocar. Se aquele sacerdote se aproximasse a uma distância de segurança e olhasse num campo aberto, não era um ambiente fechado, olhasse numa distância de segurança e visse que aquela pessoa respirava, ele já não estaria transgredindo mais nada, ele podia se aproximar e tocar, porque estava viva, tinha pulso. Mas o que foi que ele fez? Por força do legalismo, não posso nem me aproximar, passou de longe. O samaritano foi lá, se aproximou, viu que a vida estava ali ainda e foi lá e fez o que deveria ser feito. Olha a diferença, gente. Olha a diferença das coisas. Yeshua defendeu isso. O samaritano, que era tido como impuro, fez o papel que a Torá manda fazer. O sacerdote, que é tido como altamente puro, não fez o papel que a Torá manda fazer, que é preservar a vida. Né? Ele poderia observar de longe e ver, e dava para ver se, na dúvida, quando estivesse bem perto, então não vou tocar. Mas, é possível você ver, dependendo da gravidade do caso, é possível você ver que se a pessoa já está viva ou morta, com uma certa distância. Pois não, Lucas? Puros, porque se misturaram. Pois é, Yeshua pegou logo pesado, ele comparou o sacerdote e o samaritano. Mas veja a postura de cada um. Irmãos, para concluirmos, o objetivo central da instrução divina é produzir vida. Exemplo do carro estacionado que eu acabei de citar. E a mesma Torá ordena ouvir a instrução do profeta que viria. Para você que não crê que Yeshua é o Messias, a Torá diz, Devarim 18:15, e o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, Moisés dizendo, a ele ouvireis. E aí lá na frente, na Brit Hadashah, e saiu uma voz da nuvem que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvireis. A ele ouvi. Ou seja, é um mandamento da Torá ouvir a voz desse profeta. E se esse profeta não é Yeshua, então me aponte qual é. Esse profeta não é Yeshua, qual é então? Fica aquela questão, aquela pergunta. Você pode ter 1000 argumentos para dizer que é qualquer outro, mas eu vou ter também 1000 argumentos para dizer que é Yeshua. De acordo com isso aí, é um mandamento também, dar ouvido ao que Yeshua ensinou. Gravemos isso, devemos ter isso em mente. É um mandamento da Torá, dar ouvido ao que Yeshua ensinou. A Torá do Messias, como diz Shaul, como diz Paulo. O que é a Torá do Messias? A Torá de acordo com a interpretação do Messias. Aqui nós encerramos, lembrando aos irmãos, se o Eterno permitir, logo mais às 17 horas, nós estaremos novamente nesse mesmo canal, transmitindo o estudo semanal do livro do Apocalipse. Nós pegamos lá do primeiro capítulo e vamos até o último, se Adonai permitir. Hoje nós vamos entrar no capítulo, vamos continuar o capítulo 9. Já estamos perto da metade. E você que nos ouve é o nosso convidado para às 17 horas, entrar novamente nesse mesmo canal e participar conosco das 17 às 18 horas. Tem mais algum recado, Francisco, Lorisvaldo e Lucas?
Quarta-feira também, muito bem lembrado. Quarta-feira também nós estamos com uma live. Esse mesmo canal também, às quartas-feiras, estávamos fazendo às 19h30. Mas como nós vimos que algumas pessoas, ou a maioria talvez, estava tendo dificuldade devido ao horário, porque a maioria nesse horário é quando está em deslocamento ainda do trabalho para casa e não dá tempo, aí nós mudamos o horário para as 21 horas, para as 21 horas, das 21 às 22, nas quartas-feiras, para que fazer um teste, ver se a maioria das pessoas já vão estar livres e conseguem participar. Então, você que nos ouve é nosso convidado também para em mais um momento estar conosco.